Olá pessoal, o professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a segunda aula da playlist Poliedros, aonde eu vou estar trabalhando com vocês exercícios de vestibulares, concursos públicos e concursos pré-militares, referente ao conteúdo trabalhado na aula 1 sobre poliedros. Tudo bem? Então é fundamental ter assistido a aula 1, aonde eu trabalhei toda a teoria que será aplicada nessa nossa segunda aula. Então vem comigo, vamos lá a nossa aula. Então vamos lá. Aqui na aula 2 nós vamos estar trabalhando exercícios referentes às teorias, né, ali da nossa aula 1, né? O exercício 1, Maticar 2020. Ache o número de vértices, de arestas e a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo que possui duas faces triangulares e três faces quadrangulares, tá? Pessoal, olha, o número de faces deste poliedro nós já temos, tá? Por que eu já vou ter o número de faces, né? Olha lá. Ele possui duas faces que são triângulos, então meu F, duas faces que são triângulo, mas três faces que são quadriláteros, então ele possui 5 faces, tá? Então tá aqui o total de faces do nosso poliedro. Já dá para saber a quantidade de arestas. Olha, quantidade de arestas, que eu vou indicar por uma letra maiúscula. São duas faces que são triângulos. Cada triângulo me dá 3 arestas. Eu estou contando como se tivesse separado as faces, tá? Então, 2 vezes 3, mais... Eu tenho 3 quadriláteros. Então, mais 3 vezes 4, porque cada quadrilátero me dá 4 arestas. Tudo isso, por que eu vou dividir aqui por 2, olha? Cuidado aqui, olha, tá? Vou até escrever vermelho, porque eu estou dividindo aqui por 2. Porque o que acontece? Aqui eu contei como se as faces estivessem separadas. Só que o que vai acontecer na hora de eu montar o meu poliedro? Eu vou juntar as faces, então cada duas arestas passa a ser contada como uma. Por isso que eu tenho que dividir aqui por 2. Tudo bem? Porque eu fiz a contagem como se as faces estivessem separadas. 2 vezes 3 dá 6. E 3 vezes 4 dá 12. 6 mais 12 dá 18, dividido por 2 dá 9. Então, eu já tenho a quantidade de arestas. Vão me dar 9 arestas. Tá? Já dá para saber a quantidade de vértices pela relação de Euler, tá? Pela relação de Euler visto na primeira aula, então é importantíssimo ter assistido a aula 1 dessa playlist. O que diz lá na relação de Euler? Que o número de vértices menos o número de arestas, vértice, o número de vértices eu estou indicando por um V maiúsculo, menos o número de arestas, que eu estou indicando por um A maiúsculo, mais a quantidade de faces de um poliedro convexo, isso vai nos dar sempre 2. Então, daqui eu tiro a quantidade de vértices. Ó. V é igual a 9, menos 9, mais F, que é a quantidade de faces, 5, igual a 2. Então, o V, que é a quantidade de vértices, menos 9 mais 5, dá menos 4. Passo para a direita, mais 4, somando com 2, dá 6 vértices. Tá? Então, já temos aqui agora a quantidade de vértices, a quantidade de arestas. A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo, de acordo com a aula 1. Nós temos aqui que a soma, indico por S, é V menos 2, vezes quanto? Vezes 360 graus. Eu tenho a quantidade de vértices, tá? A quantidade de vértices é 6. Então, 6 menos 2, vezes 360 graus. Aí. Tá? 6 menos 2 dá 4, vezes 360, 1400
1.440 graus. Tá aí resolvido o nosso exercício, tá? Quantidade de arestas, 9. Quantidade de vértices, 6. E a soma dos ângulos das faces do nosso poliedro, 1.440. Beleza? Vamos lá, então, para o nosso exercício número 2. Bem, aqui no exercício 2, o exercício da Unital, né? Aqui da Universidade da Minha Terra, né? Está dizendo o seguinte, a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo vale 720 graus. Sabendo que o número de faces vale 2/3 do número de arestas, pode-se dizer que o número de faces vale... Então, eu quero saber o número de faces. Olha, como eu dei a soma dos ângulos das faces, já dá para saber a quantidade de vértices. A soma dos ângulos das faces é 720 graus. Como que se calcula a soma dos ângulos das faces, né? V menos 2 vezes 360. Então, V menos 2 vezes 360 é igual a 720 graus, galera. 360 está multiplicando, passa dividindo 720. V menos 2, 720 dividido por 360 dá 2. V igual a 4. 4 vértices. Tá? Então, eu já tenho a quantidade de vértices. Como? Sabendo que o número de faces, então, o F é igual a 2/3. Então, F igual a 2/3 do número de arestas. 2/3 de A. Tá? Pela relação de Euler, então, eu vou tirar o número de faces. Eu vou tirar o número de arestas em função de faces. Aqui, olha, eu cruzo a multiplicação. Tá? Então, eu vou ter que 2A é igual a 3F. O número de arestas é 3F, 3 vezes o número de faces, dividido por 2. Agora, pela relação de Euler, eu tenho, né, de acordo com a aula 1, importante ter assistido a aula 1, vértices menos arestas mais face é igual a quanto? É igual a 2. Eu tenho um número de vértices, tá? Número de vértices é 4, menos a quantidade de arestas, que é 3F sobre 2, 3/4 da quantidade de faces, mais F igual a 2. Aí cai nessa equação, tá? Vamos resolver aqui, então. Vamos multiplicar tudo por 2, que eu já elimino o denominador. Ok? Então, multiplicando tudo por 2. 4 vezes 2 vai dar 8. Menos 3F sobre 2 multiplicado por 2 vai dar menos 6F sobre 2, que vai dar 3F. Menos 3F. F multiplicado por 2 vai dar 2F. E 2 multiplicado por 2 vai dar 4. Então, eu vou ter menos F. Por que menos F, né? Menos 3F mais 2F. Igual, o 8 está somando, passa subtraindo o 4. Então, vai ficar menos F igual a menos 4. Multiplico por menos 1. F igual a 4. Está aqui a quantidade de faces, então. 4 faces. Que se encontra aqui na alternativa B de bola. Ok? Vamos lá, então, para o nosso exercício. O nosso exercício 3, tá? O que está dizendo aqui o nosso exercício 3, que é um exercício aqui da PUC, né? Olha, o nosso exercício 3 está dizendo o seguinte,
se a soma dos ângulos das faces de um poliedro regular. Então, isso daqui é importante, está dizendo que o poliedro é regular. É 1540 graus. Então, o número de arestas desse poliedro. Como eu tenho a soma dos ângulos das faces, que é 1440, já vai dar para saber a quantidade de vértices, tá? Então, olha, V menos 2 vezes 360 é igual a 1440 graus. 360 está multiplicando, passa dividindo o 1440. Então, 1440 dividido por 360 dá 4. V menos 2 igual a 4, o 2 está subtraindo, passa somando 4, V igual a 6. 6 vértices. Só que eu só tenho isso aqui no exercício. Mas ele está falando que o meu poliedro é regular. Gente, olha, aula 1 dessa playlist. Lá na aula 1 dessa playlist, o poliedro regular. Então, tem que ter assistido. Poliedro regular, que tem 6 vértices, tá? Poliedro regular que tem 6 vértices é o octaedro, tá? É o único poliedro regular que tem 6 vértices. Então, octaedro são quantas faces? São 8 faces. Então, daqui eu tiro a quantidade de faces, por ser um poliedro regular. Agora, a relação de Euler, né? V, quantidade de vértices, menos a quantidade de arestas, mais a quantidade de faces, igual a 2. Tá? Posso tirar por aqui, uma das formas, né? Então, eu tenho 6 menos A mais 8 igual a 2. Menos A igual 6 mais 8 dá 14, positivo, passo. Para a direita, menos 14. 2 menos 14 dá menos 12. Multiplico aqui por menos 1. Então, a quantidade de arestas são 12 arestas. Ok? Então, tá aí a resposta do nosso exercício 3, tá? 12 arestas, alternativa A de Amora. Ok? Vamos lá, então, para o nosso exercício 4. Aqui no exercício 4 da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná. O que está dizendo? Um poliedro convexo apresenta faces triangulares e quadrangulares. Sabendo que a soma das medidas dos ângulos internos das faces é 6.480 e que o número de faces triangulares é o dobro de faces quadrangulares, determine o número de faces triangulares desse poliedro. Tá? Olha, um dos dados do exercício é a soma dos ângulos das faces. Então, pela soma dos ângulos das faces, já vai dar para a gente saber a quantidade de vértices. A soma deu 6.480. Ok? Como que se calcula a soma dos ângulos das faces? V menos 2 vezes 360. V menos 2 vezes 360 graus igual a 6.480. Ok, gente? Passo o 360 dividindo o 6.480. Eu vou ter V menos 2 igual a 18. O 2 está subtraindo, passa somando. Então, eu já vou ter a quantidade de vértices desse meu poliedro.
tá? Ele já vai ter 20 vértices. Bem, está dizendo que o número de faces triangulares é o dobro do número de faces quadrangulares. Eu não sei quantas são as faces triangulares, tá? Eu sei que as faces triangulares é o dobro das faces quadrangulares. Então, olha, eu vou chamar aqui as faces quadrangulares de x. As faces triangulares eu vou chamar de 2x. Então, a quantidade de faces, tá? A quantidade de faces que eu vou indicar por f será igual a 3x, que seria a soma das faces triangulares com as faces quadrangulares. Quantidade de arestas, olha bem. Eu tenho, para os triângulos, cada triângulo me dá 3 arestas. Então, 3 vezes a quantidade de faces triangulares. Então, 3 vezes 2x, mais eu tenho x faces quadrangulares. Cada face quadrangular me dá 4 arestas. Então, 4 vezes x, isto dividido por 2. Não pode esquecer que tem que dividir aqui por 2, porque eu junto as faces para determinar a quantidade de arestas, né? Porque as faces não são separadas no poliedro. E aqui eu contei como se fossem separadas. 3 vezes 2x dá 6x, somado com 4x, dá 10x dividido por 2, dá 5x. Então, a quantidade de arestas é 5x. Agora, na relação de Euler, eu mato o valor do x, que é o que está pedindo o exercício, número de faces triangulares. Eu estou chamando o número de faces triangulares de 2x, tá? Então, descobrindo o valor de x, eu descubro o valor de 2x. Então, relação de Euler, número de vértices menos quantidade de arestas mais a quantidade de faces é igual a 2. Número de vértices é 20, menos o número de arestas, que é 5x, mais o número de faces, que é 3x, igual a 2, tá? Menos 5x mais 3x dá menos 2x. O 20 está somando, passa subtraindo o 2, então vai dar menos 18. Eu não quero o valor de menos x, eu quero o valor do x. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Eu vou ter 2x igual a 18. Daqui eu vou tirar que o x é igual a 9. 9 seria a quantidade de faces quadrangulares, desculpa. A quantidade de faces triangulares, então, é faces triangulares, eu chamei as faces triangulares de 2x, que ela é o dobro da quadrangular. Então, 2 vezes x. Eu achei 9, 2 vezes 9, 18. Então, eu vou ter 18 faces triangulares. Ok? Então, tá aí a resposta do nosso exercício 4. Tá? Pessoal, aqui eu estou encerrando, então, essa nossa segunda aula da playlist Poliedros, tá? Olha, importante ter assistido a aula 1, que é onde eu trabalhei toda a teoria, né? Envolvendo esses exercícios dessa nossa aula 2 e das próximas aulas também, ok? Então, aguarde que logo, logo eu já vou estar colocando aí no meu canal a aula 3, tá? Gente, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!